Queridos amigos e amigas do canal do NEP Honório Abreu, novamente estamos aqui para a continuidade da leitura comentada do livro A Caminho da Luz. Hoje iremos iniciar o capítulo 19, onde veremos as cruzadas e o fim da Idade Média. Uma boa leitura para todos nós. As primeiras cruzadas. Reportando-nos ao século XI, as cruzadas nos merecem especial referência, dados os seus movimentos característicos da época. Desde Constantino, que os lugares santos da Palestina haviam adquirido considerável importância para a Europa Ocidental. Milhares de peregrinos visitavam anualmente a paisagem triste de Jerusalém, identificando os caminhos da paixão de Jesus, ou os traços da vida dos apóstolos. Enquanto dominavam na região os árabes de Bagdá ou do Egito, as correntes do turismo católico podiam buscar, sem receio, as paragens sagradas. Mas a Jerusalém do século XI havia caído sob o poder dos turcos, que não mais toleraram a presença dos cristãos, expulsando-os dali com a máxima crueldade. Semelhantes medidas provocam os protestos de todo o mundo católico do Ocidente e, no fim do referido século, preparam-se as primeiras cruzadas em busca da vitória contra o infiel. A primeira expedição, que saiu dos centros mais civilizados sob o comando de Pedro, o Eremita, não chegou a ausentar-se da Europa, dispersada que foi pelos búlgaros e húngaros. Todavia, em 1096, Godofredo de Bouillon, com seus irmãos e Tancredo de Siracusa e outros chefes, depois de se reunirem em Constantinopla, demandaram Nicéia com um exército de 500.000 homens. Depois da presa de Nicéia, apoderaram-se de Antioquia, penetrando em Jerusalém com a palma do triunfo. Ali, quiseram presentear Godofredo de Bouillon com a coroa de rei, mas o duque da Baixa Lorena parecia rever o vulto luminoso do Senhor do mundo, cuja fronte fora areolada com a coroa de espinhos. Considerou sacrilégio e colocaram-lhe nas mãos um cedro de ouro, quando Cristo tivera tão somente nas mãos augustas e compassivas uma cana ignominiosa. Depois de muita relutância, aceitou apenas o título de defensor do Santo Sepulcro, organizando-lhe logo em seguida as ordens religiosas de caráter exclusivamente militar, como a dos templários e a dos hospitalários. Os turcos, porém, não descansaram. Depois de muitas lutas, apossaram-se de Edessa, obrigando o Papa Eugênio III a providenciar a Segunda Cruzada, que, chefiada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha, teve os mais desastrosos efeitos. As cruzadas tiveram este nome porque aqueles que lutavam partindo do Ocidente para reconquistar as terras santas traziam no peito o símbolo da cruz. Os objetivos fundamentais se devem a que, com o crescimento do islamismo no Oriente, eles passaram a conquistar muitos territórios, até que, por fim, no século XI, eles conquistaram Jerusalém, tomando dos árabes que dominavam ali egípcios. Com essa dominância, principalmente da Turquia, todos aqueles peregrinos que vinham do Ocidente para visitar a Terra Santa foram proibidos de lá fazerem as peregrinações. Isso fez com que o Papa Urbano II decidisse convocar o povo cristão para fazerem as cruzadas e retomar Jerusalém dos islâmicos. Tudo tomou um caráter religioso, porque eles
se motivavam a reconquistar dos povos que não eram cristãos a Terra Santa. Este era o objetivo aparente. Porém, aqueles que financiavam as cruzadas tinham interesses comerciais para estabelecer uma rota segura, trazendo as especiarias do Oriente para o Ocidente. Principalmente porque a Europa vinha atravessando um período de paz. Quando a população cresceu muito, o comércio se intensificou e recursos, riquezas foram formadas. Desta maneira, a primeira cruzada, que foi organizada por Urbano II, foi de 1096 até 1099. Ali, vários nobres e até peregrinos se juntaram à cruzada, partindo de Constantinopla, rumo a Jerusalém. Eles tinham como compromisso devolver ao Império Bizantino, cuja capital era Constantinopla, as terras que haviam sido tomadas pelos turcos. E assim, os cavaleiros ricos e militares e muitos que se juntaram por questões puramente cristãs foram e se dirigiram até Jerusalém. Até que em 1099, Jerusalém é conquistada. Eles repeliram os inimigos e retomaram a Terra Santa. Porém, descumprindo aquilo que foi acordado, eles não devolveram nenhum território para o Império Bizantino. E isso criou um grande desacerto entre esses dois reinos que ali estavam. Porém, isso também não durou muito. Mesmo porque o rastro que esses cruzados fizeram desde o Ocidente até chegar a Jerusalém foi um rastro de muita destruição, o que, é lógico, provocaria o contra-ataque dos islâmicos. Fim das Cruzadas. Em fins do século XII, Jerusalém cai em poder de Saladino. Os príncipes cristãos do Ocidente preparam-se para a Terceira Cruzada, assinalando-se as vitórias de São João de Acre. As lutas no Oriente sucederam-se anos a fio, como furacões periódicos e devastadores. A Palestina possuía, até então, os seus recantos maravilhosos de verdura abundante. A Galiléia era um vasto jardim, cheio de perfume e de flores, mas tantos foram os embates dos exércitos inimigos, tantas as lutas de extermínio e de ambição, que a própria natureza pareceu maldizer para sempre os lugares que mereciam o amor e o carinho dos homens. As últimas cruzadas foram dirigidas por Luís IX, o rei santo de França, que depois da tomada de Damieta caiu em poder dos inimigos, pagando fabuloso resgate e vindo a desprender-se da vida terrena em 1270, defronte de Tunis, vitimado pela peste. Os mensageiros de Jesus, que de todos os acontecimentos sabem extrair os fatores da evolução humana para o bem, buscaram aproveitar a utilidade desses acontecimentos dolorosos. Foi por essa razão que as cruzadas, não obstante o seu caráter anticristão, fizeram-se acompanhar de alguns benefícios de ordem econômica e social para todos os povos. Na Europa, a sua influência foi regeneradora, enfraquecendo a tirania dos senhores feudais e renovando a solução dos problemas da propriedade, conjurando muitas lutas isoladas. Além disso, os seus movimentos intensificaram sobremaneira as relações do Ocidente com o Oriente, apenas paralisadas mais tarde, em vista da ferocidade dos turcos e dos invasores mongóis. Com a Primeira Cruzada, durante um século, os cristãos tiveram domínio sobre as Terras Santas.
e surgiram dois grandes grupos que foram muito importantes neste período: os templários e os hospitalários. Eles criaram fortificações para proteger o domínio sobre a Terra Santa e garantir a livre peregrinação dos cristãos do Ocidente para Jerusalém. Porém, com o tempo, os turcos se fortaleceram, se uniram e voltaram a dominar as terras santas, a dominar Jerusalém e, mais uma vez, a impedir que os cristãos do Ocidente tivessem possibilidades de visitar a Terra Santa. Sendo que em 1147 o Papa Eugênio III e São Bernardo tentaram organizar a Segunda Cruzada. E eu digo tentaram porque ela não saiu do papel, não chegou a sair rumo a Jerusalém. Até que em 1189 o Papa Gregório III decidiu convocar o povo para a Terceira Cruzada. Já quem dominava aquela região era o sultão Saladino, turco, e que conquistou Jerusalém e que dominava todo aquele território. Houve que se juntaram a essa cruzada Felipe Augusto, rei da França, e Ricardo Coração de Leão, rei da Inglaterra. Também, a princípio, havia se juntado Frederico Barba-Ruiva, do Sagrado Império Germânico, mas Barba-Ruiva morreu afogado e não chegou a participar definitivamente da Terceira Cruzada. Eles lutaram muito contra Saladino, mas Saladino tinha um exército poderoso e eles não conseguiram reconquistar Jerusalém. Porém, conseguiram uma grande vitória, porque em 1192 foi feito um acordo entre os cristãos e os islâmicos, e com este acordo era permitida a peregrinação a Jerusalém dos cristãos desde que estivessem desarmados. Posteriormente houveram outras cruzadas, mas não tão importantes quanto essas que narramos até agora. Porém, a grande conquista que as cruzadas promoveram foram duas. Primeiro, um comércio regular que se estabeleceu entre o Oriente e o Ocidente, com rotas seguras e grande fluxo de mercadorias que atingiram a Europa vinda do Oriente. E a segunda, o fortalecimento dos reis, que fez com que, gradualmente, o feudalismo começasse a ruir sobre as suas bases. O esforço dos emissários do Cristo. No infinito, reúnem-se os emissários do Divino Mestre, em assembleias numerosas, sob a égide do seu pensamento misericordioso, organizando novos trabalhos para a evolução geral de todos os povos do planeta. Lamentam a inutilidade de muitos missionários do bem e do amor, que, partindo dos espaços, saturados dos melhores e mais santos propósitos, experimentam no orbe a traição das próprias forças, influenciados pela imperfeição rude do meio a que foram conduzidos. Muitos deles se deixavam deslumbrar pelas riquezas efêmeras, mergulhando no oceano das vaidades dominadoras, estacionando nos caminhos evolutivos. E outros, como Luís IX de França, excediam-se no poder e na autoridade, cometendo atos de quase selvageria, cumprindo os seus sagrados deveres espirituais com poucos benefícios e amplos prejuízos gerais para as criaturas. Mas, compelidas pelas forças do amor que regem o universo, essas entidades compassivas jamais negaram do alto o seu desvelado concurso a favor do progresso dos povos, procurando aperfeiçoar as almas e guiando os missionários do Cristo através dos mais espinhosos caminhos. Como foi aqui comentado, em todas as expedições das cruzadas, quem convocava, quem dava a ordem para que ela fosse organizada era sempre um papa. E em todas elas,
O principal argumento do Papa era de que se reconquistaria a Terra Santa. E para isso, todo aquele que participasse da cruzada receberia a indulgência. A indulgência nada mais era do que o perdão de todos os pecados que ele houvera cometido. Assim, muitos se juntaram às cruzadas, buscando o perdão e uma consciência mais tranquila. Porém, todos eles que participaram das cruzadas saqueavam as cidades, buscavam conquistar terras para si próprio, enriquecer, buscar coisas materiais. E, no fim, a ideia de poder libertar Jerusalém era só uma desculpa. Eles deturparam todos os objetivos que haviam sido traçados pela espiritualidade para que se criassem canais, para que se estabelecessem união entre o Ocidente e o Oriente e para que pudesse haver uma evolução global de toda a humanidade. Infelizmente, mais uma vez, o destino da humanidade estava em mãos humanas. Espíritos que haviam sido preparados no plano espiritual pelos emissários do Cristo, que foram investidos conhecimentos, foram investidos recursos para que eles vencessem nas suas tarefas. Porém, quando mergulhados no corpo, na matéria, eles se olvidavam de tudo. E a vaidade, o egoísmo era quem imperava. E eles, infelizmente, em quase que na sua totalidade, se desviavam dos objetivos fundamentais. Porém, o amor e a misericórdia do Cristo e dos seus trabalhadores nunca deixou de existir. E sempre eles procuravam investir em novos espíritos para que encarnassem, reencarnassem, sempre procurando colaborar para a evolução da humanidade rumo ao alto, rumo a um futuro melhor. Pobreza intelectual. No século XIII, estava definitivamente instalado o governo real, desaparecendo as mais fortes expressões do feudalismo. Cada região europeia tratava de concatenar todos os elementos precisos à organização de sua unidade política. Mas a verdade é que os meios escassos de instrução não permitiam uma existência intelectual mais avançada. Os estados que se levantavam organizavam as suas construções à sombra da igreja, que tinha interesse em não dilatar os domínios da educação individual, receosa de interpretações que não fossem propriamente dela. Os pergaminhos custavam verdadeiras fortunas e o livro era dificilmente encontrado. Até o século XII, as escolas estavam circunscritas ao ambiente dos mosteiros, onde muitos padres se ocupavam de avivar a letra dos manuscritos mais antigos, produzindo outros para a posteridade. A ciência, cuja linha ascensional guarda o seu ponto de princípio na curiosidade ou na dúvida, bem como a filosofia, que se constitui das mais altas indagações espirituais, estavam totalmente escravizadas à teologia. Então, senhora absoluta de todas as atividades do homem, com poderes de vida e de morte sobre as criaturas, considerando-se os direitos absurdos do Tribunal da Inquisição. Depois do século XIII, quando, sob a inspiração do alto, já se haviam fundado universidades importantes, como as de Paris e de Bolonha, que serviriam de modelo às de Oxford, Coimbra e Salamanca. Durante o feudalismo, desde o século V até o século XII, era época de trevas, principalmente porque estava na mão da Igreja o controle sobre a ciência e principalmente sobre a educação. Tudo passava
sobre o crivo da igreja, e é ela que decidia o que devia e o que não devia ser ensinado. Eram os padres que ficavam nos mosteiros, ficavam ali nos conventos, redigindo, copiando livros, obras que passavam pelo crivo dos superiores do que poderia e o que não poderia ser publicado. Há um filme que mostra de maneira brilhante este período, O Nome da Rosa, com o papel principal com Sean Connery, que é baseado no livro de mesmo nome de Umberto Eco. Espetacular. Todos que não assistiram, assistam, que vai enriquecer muito o conhecimento sobre essa época, porque ali se decidia o que era permitido e o que não era permitido se ensinar, e tudo ficava acondicionado dentro da igreja. Porém, com a chegada do século XIII, isso começou a mudar, porque os reis começaram a ganhar força e, consequentemente, a igreja a perder força. E começaram a surgir, por um lado, as universidades, em Paris, em Bolonha, depois Oxford na Inglaterra, Coimbra em Portugal, Salamanca na Espanha, começaram a difundir a ciência, começaram a valorizar o conhecimento da natureza e saindo debaixo do crivo da igreja. Porém, nem tudo era bom, nem tudo ainda era perfeito, porque nessa mesma época começou a surgir o Tribunal da Inquisição, que continuou a fazer muito mal para toda a humanidade durante alguns séculos ainda. Mas isso vamos contar mais para frente. Por enquanto, vamos finalizar aqui a primeira parte deste capítulo. E na semana que vem daremos continuidade à nossa história. Aguardo vocês a todo lá. E não se esqueçam, se ainda não fizeram a inscrição no nosso canal no YouTube, já é hora de fazê-lo, porque estão perdendo uma riqueza de material muito grande que é colocado ali semanalmente. Fiquemos em paz.